ative o sino das notificações. Quando falamos de êxodo bíblico, devemos refletir sobre as seguintes questões. Primeiro, o Egito dominou o território sírio-cananeu durante um período aproximado de 300 anos. Durante 300 anos aproximadamente, o Egito dominou a terra de Canaã. Esse período vai do século XV ao século XII a.C., antes da Era Comum. Literalmente, o Egito era um império, era o Império Egípcio. E uma das maiores comprovações que os reis cananeus eram vassalos do Império Egípcio é o período Amarna. Existem diversas culturas materiais, diversas cartas do período Amarna, onde os reis cananeus reverenciam o faraó, falam de assuntos diversos e saúdam o faraó como saudando a um Deus. Um outro problema se encontra no próprio relato bíblico. O relato bíblico será enfático em demonstrar que minimamente os hebreus estiveram presentes 40 anos na península do Sinai. O deserto do Sinai, longe de ser um espaço vazio e inalcançável, foi intensamente explorado por egiptólogos desde o século XIX. As estradas eram conhecidas, havia rotas comerciais, postos egípcios e até fortalezas. Os registros egípcios, conhecidos por sua meticulosidade, não mencionam nenhuma crise populacional, nenhum evento que se assemelhe à fuga de uma massa de escravizados, nenhuma referência a hebreus, Moisés ou praga, nenhum mar se abrindo. A Bíblia nos apresentará um cenário onde aproximadamente 600 mil homens, além de mulheres, crianças e idosos, saíram do Egito rumo a uma terra prometida, totalizando aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Se esse deslocamento massivo tivesse ocorrido, teríamos vestígios em abundância, restos de acampamento, cerâmicas, armas, esqueletos humanos, sinais de ocupação ou até mesmo alterações geológicas em função da movimentação. No entanto, escavações sistemáticas conduzidas nas últimas décadas em toda a península do Sinai, incluindo locais como Kadesh Barneia, revelaram uma realidade perturbadora. Não há nada, absolutamente nada. Talvez o mais surpreendente para aqueles que nunca se aprofundaram nesse campo de pesquisa é descobrir que nem sequer o nome hebreu aparece nos registros egípcios. Temos menções ao Chasso, aos Ixos, aos Apiru, este último, inclusive, sendo um termo mais genérico, usado para designar grupos marginalizados, saqueadores ou povos sem território definido. Mas hebreus, como uma etnia consolidada ou escravizada, não há uma única inscrição, papiro ou fragmento que sustente tal afirmação. Hebreus não estiveram no Egito. E antes que alguém mencione equivocadamente a estela de Merneptah como prova da presença de Israel no Egito, é preciso deixar claro, essa inscrição fala de uma entidade chamada Isiriar, provavelmente uma designação simbólica não geográfica. A tradução como Israel é altamente questionável desde a sua gênese, e ainda que fosse correta, não se refere a um povo em terras egípcias, nem de um grupo de escravos que saiu do Egito, mas a um grupo já estabelecido em Canaã
num contexto completamente distinto do Êxodo. Seria apenas mais um grupo dentre outros grupos que habitariam aquela antiga região do Levante. Além da ausência de evidência, há o problema do anacronismo. A cidade de Pi-Ramsés, mencionada no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, como local de trabalho dos escravizados israelitas, dos hebreus, só foi construída durante o reinado de Ramsés II. Portanto, se Moisés viveu antes disso, como poderia haver referência a uma cidade que ainda não existia? Do ponto de vista literário, a situação é igualmente desconcertante. A história do nascimento de Moisés, com o bebê sendo colocado num cesto e lançado ao rio para escapar da perseguição de um rei cruel, é praticamente idêntica ao mito do rei Sargão da Acádia, muito anterior à composição dos textos bíblicos. A crítica textual nos dá ainda mais ferramentas para entender essa construção. Os estudiosos notaram há muito tempo que o chamado Pentateuco é o resultado de múltiplas fontes, como javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, reunidas num processo redacional complexo, que só foi consolidado séculos após os eventos que pretende narrar. É o que nós chamamos tanto da hipótese documental, tanto da redação deuteronomista, que hoje não são mais teorias à parte, mas ambas são ferramentas que se complementam para compreendermos a origem da Torá, a origem do Pentateuco, as origens da Bíblia hebraica. Nesse sentido, o Êxodo cumpre um papel psicológico, político e social. Ele não precisa ter acontecido literalmente para ser significativo. Serve como uma narrativa de libertação, resistência e promessa, algo essencial para um povo que enfrentava exílios, perseguições, desestruturações constantes. Diversos estudiosos, como Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman, Mario Liverani, Jonathan Michael Golden, Beth Alpert Nakai, entre outros, têm demonstrado de forma contundente como o relato do Êxodo é uma compilação simbólica construída a partir de tradições anteriores. Diante disso, cabe nos perguntar por que então a resistência em aceitar o valor simbólico desses relatos. A fé não precisa da mentira histórica para existir. O que ela precisa é de honestidade. A própria narrativa da conquista de Canaã, atribuída a Josué, falha diante da arqueologia. Cidades como Jericó sequer estavam habitadas no período proposto da conquista de Canaã. A ausência de camadas de destruição, a continuidade populacional e a presença de cultura material homogênea reforçam a hipótese de que o povo de Israel emergiu de dentro de Canaã. Essa visão é corroborada por dados linguísticos, cerâmicos e até genéticos. As aldeias israelitas do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro não apresentam diferenças significativas em relação às aldeias cananeias. Não há ruptura, mas continuidade. E que isso fique claro. Reconhecer o caráter simbólico da Bíblia não é diminuir seu valor social. Esta não é a minha intenção. Ao contrário, é colocá-la no lugar que lhe é de direito, como monumento literário, um registro de uma visão simbólica, política e espiritual ancestral, como fonte de reflexão e não como uma base literária para ações na realidade. A verdade é, não houve Êxodo. Houve sim uma poderosa narrativa, uma construção simbólica que atravessou os séculos, moldou consciências e fundou tradições. Mas entre mito e fato há um abismo, e nosso dever
não é ignorá-lo. Nosso dever é falar a verdade. Estudar criticamente esses relatos não é destruir a fé, mas libertar consciências do engano e reconectá-las com a verdade plausível e possível. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo então, do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat